Olá, professor Matheus Frost, meus alunos do curso de Direito Econômico Financeiro, do curso de Direito. Eu estou ainda na economia clássica, lembrando que a principal característica da economia clássica chama-se liberalismo, e o liberalismo econômico. O primeiro autor é, no caso, Adam Smith, que é o pai do liberalismo, e as duas principais teorias do Adam Smith, o qual nós já conversamos, chama-se mão invisível e divisão do trabalho. O segundo autor dessa corrente chama-se Thomas Malthus. Thomas Malthus, porta-voz declarado e defensor dos ricos na Inglaterra. Mas o que ele prega em Thomas Malthus? Ele diz, e a pergunta que ele quer responder? A pergunta que Malthus quer responder é uma só. Vamos lá, a pergunta: o porquê que existe inflação de alimentos? O porquê que os preços estão sendo reajustados? O porquê que eu tenho perda de poder aquisitivo das classes mais altas? O porquê que as classes mais baixas estão chegando à linha da pobreza? A pergunta que Malthus fez, ele também respondeu. E respondeu desta forma: os preços estão sendo reajustados porque está nascendo um maior número de pessoas do que a produção de alimento. Ou seja, nasce mais gente e produz a mesma quantidade de alimentos. Então tem uma rigidez de oferta. E, consequentemente, os preços estão aumentando. E dentro da matemática, porque ele colocou a economia em bases sólidas matemáticas e justificou essa parte, eu tenho a progressão aritmética e a progressão geométrica, que te aprende lá entre sexta e sétima série na matemática. O que é a progressão aritmética? 1, 2, 3 e 4. O que é a progressão geométrica? 1, 4, 7 e 10. Ponto. Então ele justificou. Os alimentos estão crescendo em progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3 e 4, mas a população está crescendo em progressão geométrica, ou seja, 1, 4, 7 e 10. Resumidamente, está nascendo muito mais gente do que a produção de alimentos. E para resolver esse problema, Malthus falou, nós temos que ter controles positivos e controles preventivos. O controle positivo era fazer o quê? Era enviar os pobres para a guerra. E por que enviar o pobre para a guerra? Para que o pobre fosse morrer na guerra e eu tivesse um controle populacional. O outro argumento, que é o preventivo, é pregar, sim, através da igreja, a abstinência sexual dos pobres. Eu pregando a abstinência sexual dos pobres e também mandando os pobres para a guerra, automaticamente eu vou ter um controle populacional. É isso que prega a teoria malthusiana. Os preços estão sendo reajustados porque está nascendo muito mais pessoas do que se produz alimentos. Então eu preciso restringir o nascimento de pessoas. E como é que eu restringo? Através da abstinência sexual e também enviando os pobres para a guerra. A base da teoria malthusiana hoje, ela é seguida por alguns países. Se eu trouxer essa discussão para o século XX, agora, o século XXI, a China, até pouco tempo atrás, tinha um controle populacional possibilitando um filho por pessoa. E depois ela abriu possibilidade para 2 filhos por pessoa, por casal. Tá? Então eu tenho hoje diversificações da teoria malthusiana. Mas a pergunta principal, o que ela vai responder, é uma só. A pergunta principal que a teoria malthusiana vai responder é uma só. O porquê que existe inflação de alimentos? Por que os preços dos alimentos estão sendo reajustados? Os preços dos alimentos estão sendo reajustados porque está nascendo muito mais pessoas do que está se produzindo alimentos. Ponto. Isso é Thomas Malthus. E daí vai vir David Ricardo, que vai contrapor a teoria malthusiana. David Ricardo falou o seguinte: não, Malthus está errado. David Ricardo falou o seguinte: Malthus está errado. O problema não é porque está nascendo o maior número de pessoas. Não. O problema é que nós estamos produzindo em terras menos férteis. O problema é que nós estamos produzindo em terras menos férteis. Que a gente não faz rotatividade de cultura. O problema é que ele vem a chamar a teoria da lei dos rendimentos decrescentes. Porque se eu não fizer rotatividade de cultura, em determinado momento eu vou tirar 50 sacos por hectare no primeiro ano, no segundo ano eu vou tirar 45, no terceiro ano eu vou tirar 40, no quarto ano eu vou tirar 35. Então a produtividade da terra ela é decrescente, que é o que o Ricardo falou, que leva a um estado estacionário. O que é o estado estacionário? É quando eu não consigo tirar produtividade
da terra. Quando eu não consigo tirar a produtividade desta terra porque ela não produz mais. Isso é o estado estacionário. Lei dos rendimentos decrescentes, lei dos rendimentos decrescentes fala isso. Vai decrescendo a minha produtividade até levar num estado estacionário. É por isso que eu tenho uma restrição na produção de alimentos. Então, o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer não era controles preventivos e positivos que nem previu o Malthus. E sim, eu fazer rotatividade de cultura. Isso deveria fazer, a terra deveria descansar para produzir mais. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais longe eu produzir, quanto mais longe eu produzir do centro consumidor, quanto mais longe eu produzir dos rios, tá? Da água, tá? Quanto mais longe eu produzir, automaticamente também é maior o meu custo de produção e, consequentemente, maior o preço do produto que chega ao mercado. Então são dois fatores. Ricardo contrapôs Malthus nesse sentido. Não é porque está nascendo muita gente, não. É porque a produtividade da terra é decrescente, que leva a um estado estacionário. E também, por quê? Porque eu estou produzindo em terras mais distantes. Eu estou produzindo em terras menos férteis, que aumenta o meu custo de produção, meu custo de deslocamento, e também porque eu estou distante também dos rios. É esse tipo de colocação que Ricardo fez. Então, por isso que Ricardo contrapôs Malthus. Ricardo fala, não, o Malthus não estava certo. A produtividade, a questão do aumento de preços, está ligado à produtividade da agricultura, não ao nascimento de pessoas. Isso tem que ficar bem claro, isso tem que ficar bem claro na teoria do lei dos rendimentos decrescente, terras de diferentes qualidades, menos férteis e leva até um estado estacionário. Ponto, isso é importante. Outra teoria, e eu também estou dentro de Ricardo, é o seguinte: ele também foi um dos precursores da teoria do mercado internacional. O que diz a teoria do mercado internacional? Que é chamada teoria das vantagens comparativas. O que é a teoria das vantagens comparativas? Ele pegou o comércio, ele analisou o comércio entre Portugal e o comércio entre a Inglaterra. O que isso quer dizer, Portugal e Inglaterra? Ele diz que um país ele não deve ter vantagem absoluta. O que é vantagem absoluta? Produzir um único bem. Exemplo, eu vou produzir só soja. O excedente dessa soja eu vou trocar com outro país por carne. Ele diz que não. Um país deve ter vantagem relativa. Um país deve ter vantagem relativa. Ou seja, deve ter uma gama de bens para exportação. Uma finitude de bens para exportação para comercializar com outros países. Se eu tiver vantagem absoluta, eu vou ter uma restrição de comércio e uma restrição de comércio internacional. Isso que quer dizer o quê? A teoria das vantagens comparativas. E quem foi meu aluno, ou que vai vir ser meu aluno lá em comércio internacional, eu vou novamente bater nessa tecla. Teoria das vantagens comparativas. Um país ele não tem que ter vantagem absoluta. Um país tem que ter vantagem relativa para fortalecimento em relação ao comércio. É por esse motivo que o Brasil comercializa com o Uruguai, que é um país muito pequeno. É por esse motivo que o Brasil comercializa com a Argentina. E é pelo mesmo motivo que o Brasil comercializa com a Índia, com a China, que ele manda muita soja para a China. Mas, ao mesmo tempo, ele compra carne no Uruguai, por mais que ele produza carne. Porque os uruguaios compram de nós eletrodomésticos, porque os argentinos compram de nós também carros. Então, isso é importante, esse tipo de relação comercial, teoria das vantagens comparativas, vantagem absoluta e vantagem também relativa. Essa é a dica, esse é o vídeo sendo postado. Grande abraço e até mais.